Oi, gente! Tudo bem com vocês? Mais um episódio aqui dos nossos Ecos do Jardim. O nosso podcast com um nome muito bonito e com uma premissa muito bonita, mas que na verdade é muito mais simples do que a gente pode imaginar. Gente, eu acho muito engraçado porque a premissa desse podcast, ela parece uma coisa assim tão conceitual. E eu acredito que aí que está o conceito dela, né? Porque é basicamente uma conversa que a gente tá tendo aqui, né? Se você nunca ouviu esse podcast, a premissa dele é que nós vamos conversar sobre os dilemas que a gente passa na nossa vida, os dilemas e como que é a nossa execução e reações humanas perante as coisas, mas a gente sempre vai tentar olhar para aquilo que o Senhor tinha premeditado lá no começo. Então, por isso que fala Ecos do Jardim, porque é pra gente tentar regredir até lá o Jardim do Éden e a pureza, né, que o Senhor tinha planejado para nós e o resultado da queda e tudo mais. Mas é muito engraçado, porque na verdade é basicamente uma conversa que a gente vai ter sobre assuntos que nós, cristãos, e nós, pessoas humanas, já conversamos, entendeu? A diferença é que a gente vai ter esse viés aqui. Eu acho que é aí que mora o conceito do podcast, né? Mas hoje, inclusive, a gente vai conversar sobre um tema, assim, que, pra ser bem sincera, eu já falei tanto desse tema, tanto na internet quanto fora da internet. Já conversei em diversos vídeos do TikTok, diversos vídeos do Instagram, diversos stories, já me mandaram essa pergunta e aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, parece que eu já não aguento mais responder isso. Só que aí eu falei assim, eu tenho algo pra falar sobre isso. Porque ele é um assunto que tá rodeando a minha vida o tempo todo. E aí a gente pode ir para um caminho muito mais profundo, entendeu? Vai ter a parte aqui básica, que você vai conseguir entender, mas a gente vai tentar ser bem didático para poder aprofundar um pouquinho mais esse tema, tá? Fiz um monte de coisa e não falei o tema. Mas você já viu porque você clicou aí, né? Inclusive, se você clicou pra poder ouvir o podcast, já clica aí pra curtir ele, pra deixar um comentário. Manda um coração aí pra mim, pra gente poder engajar esse podcast e chegar em mais pessoas, porque eu acho que esse assunto aqui é muito importante, muita gente tem dúvida. Então, enquanto mais pessoas ele chegar, independente de você estar ouvindo no Spotify ou no YouTube, até mesmo na Amazon, você consegue comentar e dar um jeito de engajar, enviar pras pessoas, talvez enviar pro seu grupo de jovens. Enfim, não falei o tema ainda, né? Mas você já... Ai, gente, eu sou maluca. O tema é a respeito de música secular, cultura pop e o contexto cristão. Eu não sei nem que nome que eu coloquei, como que eu fiz isso ficar organizado. Mas, se você não me conhece, eu sou musicista. Eu sou professora de música, eu sou formada em licenciatura em música. Eu trabalho com música há uns 6 anos, mais ou menos. Trabalho assim, enquanto trabalho mesmo. Um cachorrinho tá latindo. Mas eu estudo música desde muito nova, já tive em contato aí com vários cenários da música diferentes, principalmente em relação à música cristã, porque eu já estive em vários ambientes cristãos diferentes, cristões, quase que eu falei, e eu consigo analisar de várias formas, né? Já estive dentro da indústria da música gospel, na verdade eu trabalho com isso também bastante. E uma outra coisa também que faz muito sentido na minha rotina é que eu sou uma grande consumidora de conteúdo em diversos níveis. Eu amo assistir filme. Eu amo assistir série. Eu amo dorama. Eu amo ler. E eu sou assim, gente, nossa, é muito engraçado, porque eu acho que Deus me fez com uma capacidade grande, até eu acho isso muito bom e eu agradeço muito a Deus por isso, uma capacidade grande de conseguir entender conteúdos densos. Então, por exemplo, você vai me colocar para ler um livro, assim, bem difícil, um artigo científico, eu percebo que eu tenho uma boa capacidade de entender as coisas, eu percebo que eu consigo ir para assuntos bem cabeçudos, assim, no sentido de coisas densas mesmo, sabe? Raciocínios difíceis. Eu consigo. Mas, gente, o que eu gosto mesmo de fazer é ver as coisas e consumir conteúdos que não vão me exigir pensar demais no meu dia a dia. Então, se você me der um artigo científico para eu estudar, para poder fazer um trabalho, eu vou falar, legal, ok, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas, gente, se você me der um livro da Paula Pimenta na minha mão... Nicole, você tem 24 anos, você lê Paula Pimenta? Não leio mais, mas se você me der um livro da Paula Pimenta na minha mão, eu vou ler ele em 2 horas, entendeu? Porque eu adoro esse tipo de coisa. Fiz um vlog esses dias falando como que é o meu domingo antes de ir pro culto, né? Antes de ir pra igreja. Aí é bem legal, assim, né? Porque é um momento que eu gosto de ter
né? E que sempre que eu posso, eu faço, que é eu tomo meu banho, faço um skincare, lavo bem meu cabelo, e arrumo uma roupa bonita, não sei o que, não sei o que. Aí eu vou lá, tiro um tempo pra poder escrever no meu planner e fazer a minha unha enquanto eu assisto um filme que não é aquela coisa. Ai, nossa, eu vou assistir aqui sei lá. Eu vou pegar ainda um exemplo que ainda vai ser tosco pra algumas pessoas, porque tem gente que gosta de passar de cult, assim, tipo um Interestelar da vida. Interestelar ainda é super pop, né? Mas enfim. Mas não, eu não quero. Eu não quero assistir nada que me faça ter que pensar um pouco. Eu quero assistir Para Todos os Garotos que Já Amei. Sabe? Tá me entendendo? Eu vou querer assistir uma coisa assim... Ah, é duvidoso? É, mas eu gosto, entendeu? É o que eu gosto de fazer. Então, assim, são duas coisas que sempre me perguntam muito a respeito, tanto de música quanto de conteúdo. É secular. E outra coisa é que eu estou sempre cronicamente online, então eu consigo fazer outros paralelos aqui que eu acho que vão agregar para essa situação. E eu, como boa tagarela que sou, vou tentar unir todos eles para que a gente possa fazer aqui a nossa junção e chegar num ponto em comum onde a gente consiga, de fato, ter uma compreensão inteligente, uma compreensão que vai ser, sim, complexa, tá? A partir de um tema muito simples e muito básico, e de um gosto que ele é muito simples, muito básico, mas ele revela coisas complexas sobre nós. Beleza? Então vai ter coisa aqui que eu acho que eu vou chegando à conclusão enquanto eu tô falando com vocês, porque eu tenho uma conclusão agora, mas eu tenho certeza. Porque isso sempre acontece quando eu começo a gravar o podcast. No final eu fico pensando durante, assim, um bom tempo depois que eu gravei o podcast, fico pensando, caraca, meu, como Deus é perfeito, né? Porque, na verdade, nós seres humanos, vamos começar por aí, eu nem ia começar por isso, mas vamos começar por aí. Nós seres humanos, nós somos muito simples. A gente olha e a gente sempre vê ali aquela primeira casca, né? Então, vamos lá, o corpo, cabelo, olhos, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí a gente vai olhando e aí a gente vê as emoções, que são simples também. Então, a pessoa tem raiva, a pessoa tem tédio, a pessoa tem felicidade, a pessoa tem tristeza e tal. Mas na hora que você anda um pouquinho mais, a pessoa vai tendo mais camadas. Sabe aquela teoria das 12 camadas da personalidade? Gente, ai, sério, também parece uma coisa muito simples. Mas eu gosto também dessas coisas, sabe? De ir a fundo pra você poder entender. Adoro! Adoro aqueles negócios que estavam muito famosos em 2020, aquelas teorias do Carl Jung, da MBTI. Ai, mas tem comprovação científica, gente, mas eu gosto de saber, eu gosto de ver essas coisas, sabe? Ver como as pessoas reagem às coisas. O que eu falei, eu gosto dos termos acadêmicos e eu consigo compreendê-los bem. Consigo compreendê-los muito bem. Mas eu também gosto de ver como os nossos interesses, eles vão para caminhos que são mais simples, mas que também acabam sendo igualmente complexos. Vocês estão me entendendo? Tá muito maluco? Enfim, bora começar. Pra gente poder começar a falar sobre o assunto, eu quero falar sobre, primeiro, música secular. Vamos tentar dividir em tópicos pra poder ficar mais fácil. Música secular e música gospel. É pecado ouvir música secular? É pecado consumir séries, livros, filmes? É pecado isso? É pecado aquilo? Gente, eu quero muito que vocês entendam aquilo que eu vou falar sobre diversas perspectivas. Então, eu vou tentar trazer um pouco da minha perspectiva sobre o assunto, mas também saibam que esses assuntos não são completamente fechados na minha mente, porque vocês vão entender, porque eu fiz uma linha de raciocínio aqui e eu vou tentar chegar nela. Então, vamos lá. Música secular. Eu não acredito que apenas você ouvir uma música secular, ou você ter uma referência de música secular, ou você acompanhar um cantor, uma cantora, uma banda, só isso vai fazer você se desviar do Senhor. Primeiro porque a gente precisa entender qual que é esse conceito de pecado, né? O pecado é tudo aquilo que te afasta do Senhor. Então, algumas coisas, em todos os níveis aqui, não só de música, elas precisam ser analisadas a partir desse ponto. Isso aqui me afasta do Senhor? Porque, gente, algumas coisas são completamente explícitas. E algumas coisas, e aqui eu me incluo nessa também, nós sabemos que não são explícitas, mas tem algo ali por trás que não é bom. E se não é bom, é o quê? Mal. A gente tem muito essa coisa vamos analisar a partir de uma perspectiva de, nem tudo é sempre bom, nem tudo é sempre mal, sabe o yin yang? E não é bem assim. A gente tem forças malignas e forças benignas lutando constantemente. A nossa mente, de fato, é um campo de batalha. Por isso que
nós precisamos entender o que se passa dentro da nossa mente. Então, eu vejo muita gente falando assim, ai, porque Deus me mandou tirar a música secular. E eu falo, amém. E tem gente que fala, ai, Deus, ai, pra mim é tranquilo. Esses dias uma pessoa mandou pra mim, um vídeo que eu gravei no TikTok há muito tempo atrás. Eu fui no show do Bruno Mars e gente, eu amo o Bruno Mars, tá? Vamos deixar bem claro isso. Nossa, eu acho ele muito legal, admiro muito ele. Mas eu fui no show do Bruno Mars e... foi uma experiência, assim, que eu acho que Deus me deu de presente, porque foi tão sensacional, assim, sabe? Aí eu fiquei, você sentiu a presença de Deus no show do Bruno Mars? Ela falou um negócio assim, eu fiquei, não, amiga, a gente precisa entender o que é a presença de Deus, o que é êxtase, o que é alegria, o que é satisfação, o que é contentamento... Porque senão, gente, a gente vai ter até uma relação com Deus baseada em coisas que não tem nada a ver com nada. E aí eu posso ir para um aspecto de a gente olhar para a música gospel e para a gente olhar para os ambientes que são gerados dentro da igreja e pensar, nossa, será que isso aqui é adoração verdadeira e genuína? Ou será que isso aqui é apenas um êxtase por estar cantando uma música bonita, bem feita e bem legal? Isso, inclusive, eu vi a Stephanie Gritzinger falando, que é uma ministra, eu acho que é do Upper Room, não sei, mas é uma ministra de louvor. E, cara, eu fico assim, pensando muito a respeito disso, porque... E eu coloco isso pra mim também enquanto ministra. Porque a gente precisa saber entender as coisas, olhar pra dentro de nós e sermos sinceros, sabe? Então, por exemplo, existiu uma fase da minha vida que eu ouvia muita música pop. Eu cresci na fase Disney ali, da era de ouro da Disney. Eu tinha ali meus 9, 10 anos quando começou Hannah Montana, e tinha High School Musical, tinha Demi Lovato, tinha Selena Gomez, tinha os Jonas Brothers. E eu gostava, era uma coisa que eu achava muito legal. E eu até fico feliz que eu não tinha Disney na época, a gente não tinha TV a cabo na minha casa, então eu não conseguia acompanhar tanto, porque eu acho que se eu conseguisse acompanhar bastante, eu não ia ter muito parâmetro, não. Porque eu via as minhas amigas, elas não tinham parâmetro nenhum, elas enchiam a casa de pôster e tal, e foi uma época, eu entendo que foi uma época gostosa, entendeu? Mas quando a gente analisa por outro aspecto, a gente fica assim, cara, qual será que é o nosso parâmetro? Tá entendendo? Porque assim, o que eu gostava de fazer, eu baixava 1, 2, 3 músicas no meu celular por Bluetooth. Sabe aquele negócio de, liga aí Bluetooth, não sei o quê. E aí, gente, eu lembro que eu ouvia muito e eu gostava de saber o que estava acontecendo na vida da pessoa, eu gostava de acompanhar, a gente gostava de ver as fotos, tal. E aí, querendo ou não, você defendia aquela pessoa como se ela fosse um parente seu. E aí, depois de um tempo, a gente ia, né? Hoje em dia, a gente vê essa galera, a gente fica assim, cara, essas pessoas, elas não estavam bem da cabeça. Elas estavam passando por muita coisa. E aí, a gente tem toda uma indústria musical em volta disso. E uma indústria, eu ia falar isso mais pro final, sabe? Onde a gente pode ir para aquele caminho também espiritual e sobrenatural, que eu acredito sim, tá? Eu acho que às vezes as pessoas elas acham que eu sou muito cética em relação a algumas coisas, mas, gente, eu cresci na Assembleia de Deus, tá? Cresci na Assembleia de Deus. Atualmente eu também sou de uma igreja pentecostal, que é a igreja presbiteriana renovada. E mesmo que eu não fosse, sabe? A gente acredita nas coisas, que o inimigo, ele tem ali o seu poder, né? A sua inteligência, a sua sagacidade, e as pessoas se aproveitam e elas vão atrás disso, entendeu? Então a gente tem sim. Não é uma coisa, anos 90, o pacto da Xuxa, não sei o quê. Não, isso existe. E algumas coisas são óbvias e explícitas ali. Mas, fora disso, nesse meio, inclusive na indústria gospel, tá? Como se já não fosse bom o bastante, bom não, no caso ruim o bastante, na indústria existe muita trapaça, muita arrogância, muito orgulho, muita falsidade. E isso, querendo ou não, traz um peso espiritual de demônios, de espíritos malignos, entendeu? De um ambiente que é gerado ali, e as músicas elas passam a não ser a adoração verdadeira, porque tem muita gente que só tá interessada em números. Não se enganem e achar que, não, essa pessoa tem uma missão maior, não sei o quê. Mas você sabe se essa produção foi totalmente pura? Você sabe disso? Porque, assim, tudo que foi tocado pela mão humana vai ter um dedinho caído ali. É meio isso, né? Mas a gente fica analisando as coisas e, assim,
eu acredito que as coisas que são realmente escancaradas... Então, por exemplo, vez ou outra aparece um escândalo de um cantor ou uma cantora que, sei lá, dessa galera aí também do mundo mais obscuro. Tipo, a Anitta, a Luísa Sonza, o The Weeknd, sei lá, Doja Cat. Tem uma galera, assim, que, tipo, que faz uns negócios que é pra chocar e eles querem que choque. E a gente sabe que tem um dedinho do mal ali, entendeu? Eles querem que choque, eles querem vender, eles querem... E aí a gente olha e vê, assim, explicitamente ali, tipo, que a pessoa tá se deixando ser usada mesmo. Por algo que não é Deus. Então, se não é Deus, obviamente, é o quê? Mas, em outras esferas, se a gente não pegar essa parte, ultrapassa arrogância, engano, falsidade, briga, orgulho. Isso já é muito ruim. Vocês conseguem me entender? Que isso já é muito ruim, já é muito demoníaco? Por quê? Porque não é de Deus. Se não é de Deus, é de quem? Sabe? Então, a gente tem que aprender a filtrar esse tipo de coisa. E aí, eu lembro que eu cresci ouvindo essas coisas. Aí, quando eu tava mais ou menos ali em 2015, 2016... Eu nunca vou me esquecer, o que é muito engraçado hoje, porque hoje em dia é uma coisa que eu já tô muito mais tranquila. Mas eu lembro que lançou a música Applause, da Lady Gaga. E eu lembro que aquela música, nossa, eu fiquei assim, meu Deus. Porque a música grudou na minha cabeça e eu não gostei da música. Mas assim, ainda assim ela grudou na minha cabeça. E eu fiquei assim, cara, o que é isso? E aí, gente, não sei, me deu um negócio na minha cabeça que eu não ia mais ouvir. E eu, de fato, parei de ouvir. Eu fiquei, eu acho que uns 2 anos sem ouvir música pop. Mas aconteceu uma coisa muito boa, e aqui eu vou puxar a sardinha pro meu lado musicista e vou falar que nessa época, 2015, 2016, foi uma época muito boa para quem ouvia música gospel, porque a gente tinha o Leonardo Gonçalves, a gente tinha Daniela Araújo, a gente tinha Preto no Branco, a gente tinha o Eli Soares, e assim, não é que eles não façam música boa hoje, eles fazem também, mas naquela época tinha tanta produção boa dentro do gospel que, de verdade, eu não senti falta nenhuma de ouvir música secular fora. E é por isso que eu incentivo todo mundo a estudar música. E eu incentivo os cantores a serem autênticos, os artistas musicais a serem autênticos e produzirem música de qualidade. Porque eu fico assim, ó, meu Deus do céu, quando a música é tudo igual, eu não tenho vontade de ouvir. Quando a música você vê que é uma letra nada a ver. Meu Deus, gente, se expressem quem vocês são, descubram quem vocês são. Aqui eu tô falando pra artistas, eu já fiz episódio pros artistas aqui, mas eu tô falando de novo. Descubram quem vocês são e façam uma música que vem, assim, da alma de vocês. Tem que traduzir o que vem da alma de vocês, entendeu? E aí, agora falando sobre outros tipos de conteúdo, além da música, além dessa indústria musical, a gente tem os mesmos problemas, tanto a parte sobrenatural quanto a parte apenas caída, humana e falha. A gente vai ter a mesma coisa para filmes, séries e livros. E aí nós, enquanto cristãos, nós realmente precisamos ter esse equilíbrio de conseguir analisar as nossas próprias intenções em relação àquilo que a gente consome, em relação àquilo que a gente coloca para dentro de nós. A palavra do Senhor fala em Mateus 6:23, vamos começar. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Aqui a gente pode muito bem falar e ir para aquele paralelo que fala... Eu não sei, até eu acho que não tá na Bíblia isso, gente. Eu acho que isso é um ditado mais popular. Eu vou ver certinho, tá? Mas que fala assim, que os olhos são a janela da alma. Então, o que você tá colocando pra dentro, entendeu? Mas a questão também é a questão de como você olha para as coisas. Se os olhos são a candeia do corpo, se eles são a luz, né? Se os seus olhos, se eles são a luz do seu corpo, então todo o seu corpo vai ser cheio de luz. Então, a forma como nós olhamos para as coisas, não só o que a gente consome, mas a forma como a gente olha para a vida, como a gente olha para nossa rotina, como a gente olha para o nosso dia a dia, como a gente olha para as coisas que a gente escolhe colocar diante dos nossos olhos. A perspectiva que a gente de fato tem em relação às coisas que a gente faz, ou que a gente vê, ou que a gente passa na nossa vida, as nossas ações e reações, isso vai determinar como será o curso da nossa vida. Então, por isso que eu falo que é importante a gente falar sobre isso
e eu fiz questão de falar, mesmo que seja um assunto assim que às vezes ele me enjoa, porque eu já falei muito sobre, a gente precisa falar, porque vai dizer muito sobre a nossa vida. E a mesma coisa é a continuação, né? Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Se seus olhos forem maus, e gente, eu não sei se vocês já conviveram com alguém que reclama muito. A pessoa só vê o mal da vida. A pessoa só vê tristeza. E aí, quando a gente vai por esse assunto de consumir conteúdo, cultura pop, música, etc e tal, a gente vê, tem gente que, tipo, só ouve música triste, só ouve cantores que passam uma mensagem negativa, ou que tem ali uma forma de expressar a sua tristeza, a sua angústia, assim, é sempre triste, 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 triste. E você fica assim, mano, tá bom, só que é sempre assim. E você vê, eu vejo muito adolescentes. Teve uma época, acho que foi 2021, teve uma época que eu conversei com duas meninas, eu aconselhei duas meninas que estavam passando por uma situação muito difícil em relação à depressão. E duas meninas, assim, que a situação delas era bem parecida. Envolvia abuso, envolvia muita solidão, porque elas tinham famílias muitas vezes grandes. Uma tinha uma família bem grande, a outra eu acho que era filha única, mas a família não via, não percebia o quanto ela estava mal. Ou percebia, enfim, eram casos bem complexos mesmo, tá, gente? Eu acho que, inclusive, eu nunca falei sobre isso. Mas eu me lembro que a gente ia conversando com essas meninas e algumas, assim... uma pelo menos, assim, ela tinha falado que ela tava tomando remédio porque ela não queria mais viver. E aí eu fui ver depois as coisas que ela gostava de ouvir. Ela gostava de ouvir, e de novo eu não tenho nada contra, mas eu não acho que seja positivo pra ninguém. Ela gostava de ouvir Billie Eilish. Ela só ouvia Billie Eilish. E aí é o que eu falei, tem coisa que é explícito, que não é bom, entendeu? Ah, é uma excelente cantora? Sem dúvida nenhuma. A Billie Eilish, ela é mais nova que eu. Ela tem uma voz incrível, ela tem uma produção incrível, ela tem pessoas ali, uma equipe maravilhosa. Só que a estrutura, né, da estratégia de marketing dela, a estratégia de posicionamento pessoal, posicionamento artístico dela, é um negócio que é pra ser dark, é pra ser um negócio mais, tipo, alternativo. Então é aquele negócio, o diabo não vai se apresentar pra você de rabão e chifrinho e não sei o que, não sei o que. Isso é uma coisa que eu ouvi do meu pai a vida inteira, tá? Crente, a vida inteira, sempre ouvi isso. Só que às vezes o diabo ele vai aparecer ali bem chance. Vai estar ali na cara, só vai ter talvez um rosto bonito ali, mas tá na cara que tem um rolê zoado ali. Gente, por que você vai consumir isso? Entendeu? Se é um negócio que vai te deixar o resto do dia pensativo, deprimido, reflexivo e pensando o tanto que sua vida é ruim, não faça isso. Não faça isso. E isso eu falo a mesma coisa, inclusive, um paralelo para algo que é completamente diferente, o conteúdo que a gente consome na internet. Existem coisas que são explicitamente ruins. Então, por exemplo, tem muita menina e meninos, mas como o meu público é majoritariamente feminino, eu vou falar para elas que são meninas que consomem pornografia na internet. É uma coisa bem light. Só que é óbvio que não é bom, é óbvio que vai te fazer mal. Ai, será que é pecado? Minha filha, acorda. Ai, mas o que eu faço? Se sua mão direita te faz pecar, arranca lá fora. Mão direita ou mão esquerda? Não mexe na internet, então. Você não tem domínio próprio pra desligar o teu celular e não mexer na internet durante uma semana? Mas eu preciso... Para de arrumar desculpa. Olha aqui, você me para de arrumar desculpa pra ficar pecando. Você sabe o que você tem que fazer. Sabe? Quantas vezes já aconteceu, e eu falo isso enquanto criadora de conteúdo, isso aconteceu esse ano, inclusive. A última vez eu tive uma mini... Não é uma crise, mas eu tive ali um momento que eu não tava bem, emocionalmente falando, e eu via que estava totalmente atrelado ao meu consumo online na internet. E não só o meu consumo, mas até a minha própria criação de conteúdo. Eu me comparava muito, ao ponto, assim, de eu me perceber com inveja de pessoas e coisas e tudo mais. E eu não conseguia sentir conexão com nada que eu tava fazendo. E eu ficava pensando assim, Senhor, tipo, pai, eu tô fazendo isso aqui certo? O senhor realmente quer que eu faça isso? E aí eu percebi que eu precisava parar. Eu precisava dar uma pausa. Uma pausa. E aí, gente, eu fiquei um tempinho ali sem internet. Foi coisa pouca, entendeu? Mas aquilo ali, gente, já clareou a minha mente num nível que depois que a gente... que a gente, no caso, que eu fiz isso... Eu fiz esse podcast. Porque eu percebi
que era um lugar onde eu poderia ser muito mais sincera, onde eu poderia agregar um valor, e por mais que ele alcance ainda pouca gente aqui, eu fico muito feliz dele ser um espaço onde eu realmente possa ser sincera e onde eu sei que o Senhor, ele tá me usando e a minha produção de conteúdo depois ela ficou muito mais leve. O meu consumo de conteúdo, inclusive, ficou muito mais leve. A forma como eu olho para outros criadores, a forma como... Mas você tá entendendo que foi uma coisa, assim, que é muito importante pra mim. Eu produzo conteúdo desde os meus 16 anos, eu faço isso com muito amor, com muito carinho, com muito zelo. Tenho muito amor pelas pessoas que me seguem. Mas, com o crescimento da internet, a gente precisa fazer essa autoavaliação. Às vezes, você tá cronicamente online. Às vezes, o que fica passando na sua cabeça o tempo inteiro é wait, they don't love you like I love you. Agora eu te peguei de surpresa, né? Mas, às vezes, a gente tá tão cronicamente online que a gente já sabe até as trends do momento. A gente decora as coisas. E, gente, de verdade, isso não é saudável para ninguém. E é o que eu falei, existem coisas que são, obviamente, explicitamente ruins, e algumas coisas não são. Não tem nada de errado. No way they don't love you like I love you. Mas, às vezes, o problema é você só ficar vendo isso o dia inteiro. Tu acha que isso vai ser bom pra você? Falando num ponto de vista neurocientífico, porque pra quem não sabe, eu trabalho com criança, né? Eu trabalho com musicalização infantil e eu tenho uma fascinação por neurociência e sobre o desenvolvimento cerebral, não só da música, mas eu gosto de ver o comportamento humano e as neurociências, né? Como que eles se aplicam. Meu TCC, inclusive, foi sobre isso, né? Mas foi em relação a uma parte mais de estruturação e processo de desenvolvimento da fala, né? Porque eu sou cantora, enfim. E aí, gente, uma coisa que eu fiquei assim, ó, muito, muito pensativa, analisando e vendo isso, é que, muitas vezes, a luz branca no nosso cérebro, ela ativa as glândulas... São paraoxitais, não lembro agora o nome. Mas digamos ali que você tem... Ah, não, é a amígdala, lembrei. É a amígdala, né? A gente tem um dispositivo, um dispositivo no nosso cérebro, parece que é um chip. Mas a gente tem uma parte do nosso cérebro aqui que se chama amígdala. E ela é responsável por controlar várias funções do nosso cérebro. E aí, gente, o que acontece? Imagina que você tá liberando aí uma descarga de dopamina no seu cérebro toda vez que você pega o teu celular. Vamos fazer bem didático mesmo, pra não ir muito a fundo também. Toda vez que tu pega o teu celular, você dá uma descarga aí de dopamina no teu cérebro. Aí, dali 2 minutos, você pega o celular de novo. Aí, o teu cérebro, ele vai ficando cheio de dopamina. Dopamina. E aí, chega uma hora que ele meio que buga. É como se a sua glândula ali, ela já não aguenta mais dopamina. É como se ela precisasse daquela descarga de dopamina o tempo inteiro ali. Vocês não estão vendo, mas eu tô fazendo uma coisa assim com a minha mão, sabe? Dá pra ouvir o que eu tô fazendo? Mas aí chega uma hora que o teu cérebro, ele surta, entendeu? Ele já não consegue fazer mais nada, você não tem mais ânimo pra fazer nada, porque nada vai te dar aquela descarga de dopamina igual o teu celular dá. Isso é bom? Isso é algo que vai fazer bem pro teu bem-estar espiritual? Isso é vantajoso pro teu cérebro? Isso é uma coisa de Deus? Não é? Nem tem uma coisa de quem? Isso quer dizer que o teu celular é do demônio? Isso não quer dizer que o teu celular é do demônio. Mas a forma como a gente usa as coisas, como a gente consome as coisas, elas vão determinar onde está o nosso coração. Então é por isso que eu não posso falar pra você assim, a música secular é pecado? Não posso falar isso. Assistir filme secular é pecado? Não posso te falar isso. Usar o celular é pecado? Eu não posso te falar isso. Porque tudo vai depender da forma como você se percebe diante de Deus. E se você não tiver experiência com Deus, busca de experiência com Deus, intimidade com a palavra de Deus, você não vai chegar nessa conclusão sozinho. Sabe? A palavra de Deus diz em Filipenses 4:8, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que... Vou só abrir aqui pra não falar coisa errada, né? Esse é um dos meus versículos preferidos da Bíblia, inclusive, qual que eu tô olhando? Essa parte da minha Bíblia tá até com um rasgo aqui, porque eu gosto tanto de ler Filipenses. Deixa eu achar. Tessalonicenses. Efésios, Filipenses. Ó, Filipenses chega a tá grampeado aqui. Minha Bíblia é aquela de caderno, sabe? Aqui, ó, Filipenses 4:8.
Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Certo é que a gente não vai ter controle sobre tudo aquilo que a gente vê, que a gente consome. No sentido assim, da gente não saber qual vai ser a nossa reação em relação àquilo. Então, talvez, para você, ouvir um cantor gospel que você não gosta vai ser diferente de eu ouvir esse mesmo cantor que eu gosto, talvez. E as nossas reações vão ser diferentes. Isso quer dizer que a música gospel é pecado? Talvez possa ser para você, mas pode não ser para mim. E é só nesse caso, e apenas nesse caso, que eu vou aceitar relativização, tá bom? Porque a gente já caminhou bastante, né, num assunto um pouco mais complexo pra gente poder chegar nisso, né? Então, envolve muito mais sinceridade e análise de você, de quem você é, das suas próprias reações, do que dizer, é pecado. Ai, não pode ouvir música música secular, porque é pecado. Porém, a questão é a seguinte, voltando pra essa parte da música. Música é, sim, adoração, né? Música envolve os nossos valores. Eu acredito que muito mais do que outras coisas. A música, ela realmente envolve... E isso eu falo também até no ponto neurocientífico. Eu acho que Deus ele fez isso de forma muito, muito especial dentro do nosso cérebro. A forma como a gente compreende a música, tá? Porque vamos analisar por diversas estruturas, tá? E aqui eu vou falar como musicista mesmo. A música, ela possui ritmo, ela possui melodia, ela possui a batida, ela possui pulsação, ela possui intensidade, ela possui altura, ela possui... Enfim, a música pode ser forte, ela pode ser fraca, ela pode ser suave, ela pode ser metálica, a música pode ser em diversas partes da estrutura. O nosso cérebro, ele assimila essas estruturas. Por exemplo, se eu vim aqui cantar pra você, parabéns pra você nessa data querida, eu posso cantar, parabéns pra você. Já mudou algumas coisas aqui e o teu cérebro, mesmo que você não tenha percebido, ele já entendeu isso. E isso é uma forma do seu cérebro assimilar a música na questão estrutural. A questão lógica e matemática do cérebro, dele conseguir assimilar. Agora, se eu cantar assim, parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos... Isso tá totalmente desorganizado, o teu cérebro deve ter ficado assim, que é isso? Que palhaçada é essa? Não, porque não faz sentido, nosso cérebro ele tenta achar lógica nas coisas. E a música é algo que possui muita lógica. Porém, além disso, você concorda comigo que o som da minha voz ele vai ter interferência na forma como você percebe, como o seu cérebro vai reagir? Então, por exemplo, se eu cantar parabéns pra você, é diferente de eu cantar parabéns pra você, que é diferente de eu cantar parabéns pra você, porque são timbres diferentes. Agora, se eu vir aqui tocando piano, parabéns pra você, outra coisa completamente diferente. E o seu cérebro também leva isso em consideração. Imagina os caminhos que o seu cérebro, ele fez, os neurônios do teu cérebro ali fazendo uma irrigação total no teu cérebro para poder organizar isso e o quanto que o teu cérebro ficou ativo enquanto você ouvia eu cantando parabéns para você. Fora a mensagem da música, as palavras que eu falei. E eu acredito que isso é uma coisa muito linda que Deus fez, e a música é uma linguagem que consegue acessar isso de forma muito ampla, muito clara, muito complexa, mas ainda assim muito completa. Por isso que existe a musicoterapia, existem várias formas de você acessar o cérebro. A música ela pode ser utilizada em recuperação de diversas doenças e tudo mais, porque ela acessa muito bem o nosso cérebro, e são vários estudos para falar sobre isso. E quando a gente fala em respeito à adoração, nós precisamos levar isso em consideração e precisamos entender a seriedade de tudo isso. E eu, enquanto musicista, eu tenho um cuidado muito grande, não só em produzir, mas em ver como eu consumo a música. Porque, por exemplo, eu gosto de ter referências diversas na minha vida. E eu gosto de também aumentar o meu repertório de mundo através da música.
E existem algumas coisas que eu não ouvia quando eu era criança. Por exemplo, o que eu ouvia quando eu era criança? Eu gostava de ouvir as músicas que a minha mãe ouvia. Minha mãe, ela ouvia muito Cristina Mel quando eu era criança. Ela ouvia muito Robson Monteiro, ela ouvia as cantoras também que eram mais da Assembleia mesmo, sabe? Então ela ouvia muito Vanilla Borgelli, ela ouvia muito Cassiane, Mara Lima. Ela gostava de ouvir isso. E aí tinham as músicas que a gente ouvia fora. Então eu ouvia muito Sandy Júnior, ouvia Ruge, tinha essa coisa assim, né, da música de fora, Xuxa. Mas eram coisas assim que, querendo ou não, já fazia o meu repertório ali, ele ter uma certa vastidão dentro do meu mundinho. Quando eu cresci, eu comecei a perceber que existiam outros cantores e outras coisas que eu não ouvia. E que seria interessante eu, pelo menos, conhecer. Então, a nível acadêmico, eu passei a ouvir outros cantores, outros estilos de fora. E isso, pro meu cérebro, se a gente pegar ritmos diferentes, estilos diferentes, isso foi muito bom. Porém, algumas coisas eu filtrei e falei assim, cara, isso aqui não é uma coisa que eu gosto de ouvir pra ficar feliz ou pra... porque eu gosto, porque eu quero consumir isso. A gente precisa fazer esse mesmo caminho pra várias coisas. Sabe aquele negócio do, se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom? Os olhos bons, eles podem também ter a ver com a questão de você trazer luz para as coisas e entender o porquê você está fazendo aquilo, por que você está consumindo aquilo. A mesma coisa pode servir... E, gente, eu espero muito que esse episódio não esteja muito confuso, mas a mesma coisa pode servir também até para a forma como a gente consome conteúdo na internet. A gente precisa estar lúcido quanto àquilo que a gente consome. Então, até mesmo entender esses conceitos neurocientíficos por trás daquilo que a gente entende pode trazer mais clareza e lucidez espiritual. Esses dias teve uma pergunta assim no meu Instagram. Nick, você já teve experiências espirituais? Eu acredito que eu tenho experiências espirituais o tempo inteiro. Agora, você tá falando de experiência sobrenatural? Sabe, uma coisa assim mais... que a gente não consegue entender tão bem? Sim, também já tive. Mas eu considero de tão grande valor as experiências que aparentemente não são espirituais, como, por exemplo, eu estudar o funcionamento do cérebro e eu olhar o quanto Deus foi perfeito em criar todas as estruturas que nos permitem entender e compreender a música e fazer música e cantar. Porque isso é muito lindo. Isso é uma coisa no qual eu posso glorificar a Deus, né? Agora, se a gente vai falar sobre uma questão sobrenatural, vamos para um outro tópico agora. Eu vou falar aqui sobre uma experiência que eu tive. E foi uma experiência que me fez buscar por muito mais sensibilidade do Espírito Santo. E é algo que eu comecei a buscar muito mais e eu tenho buscado muito mais. Sensibilidade, uma questão assim, emocional e que você sabe que é o Espírito Santo trabalhando ali em você. Mas há uns 2, 3 anos atrás, mais ou menos, eu tive uma experiência que eu tava reassistindo, na verdade, aquela série The Vampire Diaries. Eu já contei isso algumas vezes. Que foi quando Deus, ele realmente falou pra mim pra eu parar de assistir. Ele falou claramente pra eu parar de assistir. E é algo assim que eu fico... Dá até uma vergonha de falar sobre isso, gente, porque eu sou crente a vida inteira. Eu poderia ter percebido que não tava me fazendo bem se eu tivesse mais sensibilidade do espírito. Mas Deus precisou me avisar e me alertar através de muitas outras coisas que eu não estava percebendo. E aí outra pessoa teve que perceber e vir falar pra mim. Isso não quer dizer que a gente não pode receber palavra de confirmação de outra pessoa. Mas eu acredito que quando a gente caminha em maturidade com o Senhor, Ele mesmo vem nos falar. É muito louco isso, né? Mas eu tava assistindo essa série e eu tava assistindo junto com a minha irmã. Eu já tinha assistido uma outra vez. Eu não tinha assistido até o final, então eu pensei assim, agora eu vou reassistir junto com a minha irmã, porque ela nunca assistiu. Vai ser um momento legal de irmãs, né? Pra gente assistir uma série também de gosto duvidoso. Mas, sabe... Aquela coisa assim, tipo, bem inocente mesmo. Mas a gente sabe que essa série ela não é tão inocente assim. Então ela tem coisa de bruxaria, ela tem muito sangue, ela tem muita morte, muitas perdas, muita tristeza. A gente sabe também nos bastidores acontecia tudo aquilo que eu falei. Então tinha muita trapaça, tinha muitas coisas ruins ali acontecendo. E aí eu fui assistir junto com a minha irmã. E daí, gente, por algum motivo que eu não sei dizer, eu comecei a ter muito pesadelo. Mas eu acho que é óbvio, né? Porque quando a gente vê uma coisa ruim, nosso cérebro vai tentar interpretar aquilo e às vezes ele vai fazer isso no meio dos sonhos. E eu tinha muito pesadelo. Tinha muito pesadelo, gente. Muito, muito, muito. Eu lembro que eu sonhava constantemente com o Stefan, o Estripador. Se você já assistiu essa série, você vai saber o que é. Mas é um momento da série, né? É uma série de vampiro. E aí é um momento da série que conta, né, esse personagem, que é o Stefan. E ele é um personagem que... Depois que ele vira vampiro lá, no caso... Ai, gente, é muito vergonhoso, né? Mas enfim.
Depois que ele vira vampiro, o Stefan, ele começa a matar muita gente, ele não tem controle pra parar de matar. E ele meio que, tipo, vira um serial killer lá no mundinho deles. E eu sonhava direto com o Stefan. Só que o Stefan, lúcido, ele é bonzinho, entendeu? Ele é o mais bonzinho de todos. Mas, ele não lúcido, ele é horroroso. E eu sonhava com aquilo direto. E eu não, sabe, eu não me tocava. Tipo, eu acordava no outro dia, tudo bem, vida que segue e tal. Só que toda noite eu sonhava com isso. Aí teve um dia que que eu fui num encontro das mulheres da minha igreja, né? Elas fazem estudo bíblico. E aí eu nem ia aí naquele dia, eu tava super cansada, eu tava trabalhando à noite. E aí eu saí de lá e já fui direto pra igreja. E as mulheres estavam terminando já o estudo. E eu só cheguei pra participar do momento, assim, onde elas estavam orando, né? Fizeram uma roda, foram orar, normal. Não é nenhuma coisa assim, uma super oração e tal. Mas por alguma razão que eu não sei dizer, aquele dia a oração foi um rolê, assim, muito intenso. E aí as irmãs começaram a entregar a palavra de conhecimento uma para as outras e fazer orações específicas. Então, assim, o Senhor tá me direcionando para orar pela sua vida por tal coisa. E eu lembro que a líder das mulheres, ela foi orar por uma menina e ela tava orando em relação a alguma tristeza, alguma coisa que ela tinha, que, né, o Senhor tinha mostrado a ela. E aí, gente, aquela menina, ela tava muito travada, assim, muito, assim, você sentia que tinha algo ali, uma opressão muito diabólica sobre ela. E ela foi orar, e, gente, parece que toda a opressão que a menina tava sentindo, eu conseguia sentir no meu corpo. Era um cansaço físico, uma fadiga. E eu vi que aquilo era espiritual, eu vi que aquilo era algo, assim, que tinha algo muito errado. Mas aí depois a gente terminou de orar, passou tudo aquilo, e aí eu cheguei em casa. E aí a minha mãe, ela falou assim, posso orar com você, filha? Aí eu falei, pode, mãe, vamos orar, tal, antes da gente dormir. Minha mãe, ela começou a orar por mim, ela me abraçou. Ela falou assim, filha, tem algo que você tá assistindo, algo que você e sua irmã estão consumindo, que não tá fazendo bem pra vocês. E eu não sei o que é, mas é algo que vocês não estão achando, não estão vendo nada demais. Talvez eu realmente não tenha nada demais, mas não tá fazendo bem pra vocês e o Senhor não quer que vocês assistam mais. E aí, na hora, eu peguei e fiquei... Tipo, na hora, caiu a ficha, que era essa série. E depois eu fui conversar com a minha irmã. E aí, eu nem falei nada, tipo, nem falei que era série. Eu só falei assim, Bela, então... eu tava pensando, né? Eu acho que tem algo que a gente tá fazendo que não tá sendo bom pra gente. Aí ela falou assim, The Vampire Diaries, né? Tipo, na hora. E foi, assim, uma revelação que, parece uma coisa muito besta, muito simples. E tem gente que pode até não acreditar nisso. Mas, cara, a gente parou. E meus pesadelos, consequentemente, acabaram. Depois disso, eu nunca mais assisti a série, eu nunca mais tive interesse, sabe? E é muito interessante como o Senhor trabalha e como que a nossa busca por sensibilidade e intimidade com o Senhor, ela nos afeta. E às vezes é até uma questão da gente realmente olhar para as coisas e pensar, isso aqui tá me afetando? Então, por exemplo, ano passado eu também passei por uma experiência parecida com essa, porque eu sempre acompanhei muito a Taylor Swift. Então, vamos falar sobre isso. E de todas, assim, as da galera e do pop e tal, eu sempre gostei muito, porque eu sempre vi muita transparência, né? Tudo dela, na verdade, sempre ficou muito escancarado. E eu sempre gostei muito, sempre gostei de acompanhar, sempre gostei de ver como ela regia ali, tanto a parte da carreira dela, quanto a música, enfim, a música em si. E aí, ano passado ia ter o show dela aqui no Brasil, e eu e minha melhor amiga, a gente começou a planejar de ir pro show dela. E, gente, eu nunca fui em nenhum show secular. E eu pensei assim, cara, vai ser muito legal, né? Porque eu e minha melhor amiga, a gente sempre planejou fazer uma viagem juntas, de amigas, então não é nem pela Taylor Swift, né? Por mais que era uma coisa que a gente gostava, era por a gente ter esse momento de amigas. E aí, gente, eu não sei o que foi que rolou. Eu comecei a ouvir muito. Muito, 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 muito. E assim, não me orgulho de falar, gente, mas eu fiquei assim, obcecada. Eu só ouvia isso. Eu parecia uma adolescente, assim, parecia a minha época lá da Disney, lá de 1000 anos atrás. Eu só ouvia aquilo. Ia pra academia, Taylor Swift. Não sei o que, Taylor Swift, não sei o que. Quer dizer que a Taylor Swift ela é do demônio? Não sei. Mas eu comecei a ouvir demais. Aí eu comecei a perceber que as músicas ali, elas estavam me fazendo mal no sentido, assim, de eu entender as músicas, né? De eu ter a compreensão do que ela tava falando nas músicas. E eu fazia questão ainda de não ouvir música com palavrão, por exemplo. Ou de filtrar as músicas que falavam de coisas negativas, ou de vingança, enfim. Gente, juro, fazia muita questão de não ouvir isso. Ou
músicas que faziam alusão, talvez, ali à intimidade sexual, enfim. Não ouvia. Eu ouvia, assim, as musiquinhas mais, folclore, enfim, se você conhece, você sabe. Eu gostava de ouvir aquilo. Aquelas coisas mais puras mesmo. Mas aquilo estava me incentivando a ter uma visão errônea sobre mim mesma, sobre a forma como eu vivia, sobre o meu namoro, inclusive. E aí eu percebi que aquilo não estava sendo saudável para mim, não estava sendo equilibrado. E aí eu parei de ouvir. Eu fiquei um bom tempo sem ouvir. Hoje em dia eu até ouço alguma coisinha ou outra, mas é uma coisa também bem equilibrada. Porque a gente sabe como é a indústria. A indústria, ela é pesada. Então a gente precisa ter esse discernimento de buscar perceber o quanto as coisas nos afetam e de que forma elas nos afetam, porque tudo vai nos afetar. Se você fez faculdade aí, você já estudou teoria dos afetos, né, de Spinoza. É engraçado falar disso, porque eu tinha um professor que era obcecado por Spinoza. Mas a gente vê que realmente as coisas, elas nos afetam. E nós afetamos as coisas. Então a gente precisa ter esse discernimento e esse equilíbrio em buscar as coisas, sabe? Então, em Colossenses 3, 23 e 24, eu vou até ler aqui no quadro da minha irmã, que eu acho que eu até já devo ter falado isso no podcast, mas a Bíblia fala assim: tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo que vocês estão servindo. Nós precisamos começar a ter essa visão a respeito das nossas próprias vidas, porque eu acho que a gente tem essa mania de se perceber muito pequeno em relação às coisas. Então pensar, mas isso aqui que eu faço não tem impacto no reino. Mas como eu falei, tudo nos afeta e nós afetamos tudo. Então sim, você pode achar que você é insignificante pro reino, mas você tem significância sim. Então, as coisas que você consome, elas servem para glorificar o reino? As coisas que você vê, as coisas que você ouve, as coisas que você fala, a forma como você reage às coisas, mesmo que seja muito internamente, elas estão servindo para glorificar o reino ou para serem parte de processos na sua vida? Você está se deixando ser sensível à voz do Espírito Santo para poder entender aquilo que Deus quer de você nesse momento da sua vida? Porque isso vai impactar totalmente, talvez, as pessoas que estão ao seu redor. Talvez você mesmo pode ter uma vida completamente diferente se você for mais sensível à voz do Espírito Santo. Se você buscar por isso, na verdade. A gente deixa de buscar o Senhor, a gente deixa de buscar a intimidade com a palavra dele, a gente deixa de buscar o significado das coisas. E a gente se acostuma a pensamentos muito simplistas de, isso é pecado, eu não posso fazer isso. Não é só por isso, porque se você colocar isso que não pode e você não der uma explicação do porquê não pode, olha, talvez você queira fazer isso mais do que tudo. Porque é o fruto proibido, e o fruto proibido é legal, a gente quer o fruto proibido ainda. Voltamos para o jardim, finalmente. Falei que a gente ia chegar no jardim. Você tem que entender o porquê que isso é proibido. Na verdade, você tem que entender se isso é de fato proibido ou não. Ou como você vai lidar em relação a isso. O que você vai fazer com isso? E, na verdade, quando a gente olha bem para as coisas, a gente vê que existem muitas pessoas sinceras, honestas, que estão tentando fazer as coisas de forma correta. E isso tanto no âmbito secular, mas principalmente no âmbito cristão. Porque se você vai olhar para pessoas que são realmente consagradas, que se consagram, que se esforçam, que fazem isso com amor, com dedicação. Eu tava ouvindo esses dias aquele álbum Amado do Timóteo, do Marco Teles, e eu já ouvi esse álbum umas 1000 vezes, mas eu fico assim, como esse álbum é doce. É doce e amargo, ele é triste, ele é bom, ele é profundo, ele é tudo de bom, ele é muito... Não, sério, enquanto musicista eu amo ele, enquanto cristã eu amo ele. Eu vejo ali a simplicidade. É claro que deve ter alguma coisa ali que não foi ok, enfim. Por trás disso, já vi o Marco Teles, inclusive, ele contando de como foi depois que eles lançaram Amado Timóteo, que ele teve um período ali que não foi bom. Mas isso não tira o mérito do negócio de que existem pessoas muito boas fazendo um serviço muito bom pro reino. E o tanto que isso é prazeroso. E o tanto que nós podemos fazer boas escolhas. É a mesma coisa, às vezes a gente vai comer uma coisa que a gente sabe que não faz bem, e a gente come mesmo assim. Porque a gente não consegue discernir que o nosso corpo ele está sendo usado para poder pregar a mensagem do Senhor. E a mesma coisa com aquilo que a gente consome pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos. Sabe? Então a gente precisa ter esse discernimento das coisas.
Eu sei que esse episódio já tá maior do que eu imaginava que ele ia ser, mas eu queria até falar, a última vez que eu conversei com vocês sobre esse assunto lá no Instagram, foi a respeito daquele troféu Girão de Salvação, sabe? E aí eu lembro que muita gente ficou, ai, porque isso, ai, porque aquilo, ai, porque, ai, a indústria, ai, porque, meu Deus, não devia ter isso. Gente, isso vai ser tema para outro episódio, porque a gente tem pessoas que são muito bem intencionadas e tem pessoas que são muito mal intencionadas. A gente tem pessoas que fazem tudo com muito zelo, com muita dedicação, que realmente se importam com o Senhor. Mas um negócio que a gente não pode pensar é que os conteúdos que as pessoas fazem, os conteúdos, no caso, assim, os trabalhos que as pessoas fazem, as músicas, elas são pra nós, tá? Porque às vezes uma música não faz sentido nenhum pra você, sentido nenhum, no caso, pra você, mas ela vai fazer sentido pra outra pessoa. Isso é uma coisa até que o Senhor ele tem moldado muito no meu coração. Para que eu não seja apenas uma julgadora ou uma crítica de música, mas que eu possa entender que ele trabalha como ele quiser, da forma como ele quiser. Ele é soberano em todas as coisas. E de todas as coisas que são mais complexas do que parecem, Deus é a primeira delas. Porque as pessoas têm uma imagem de Deus, mas elas não conhecem a Deus e elas não fazem questão. E é por isso que eu quero trazer sempre esse podcast pra vocês. Porque eu acredito que ele vai muito na contramão disso. Ele pega um tema que é muito simples e ele mostra a grandeza disso. E em paralelo também olhando pra Deus. As pessoas elas têm uma imagem de Deus e Deus é muito maior, muito mais soberano. E talvez muito maior do que eu talvez consiga mostrar aqui pra vocês. Mas glória seja dada a Ele porque a gente tem esse espaço. E por Ele ser assim, né? Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Eu espero que tenha falado tudo aquilo que eu queria falar. Não sei se eu falei na ordem que eu queria falar. Esse episódio era pra ser bem pequeno, mas eu falei um monte. Enfim, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no canal se você estiver no YouTube, segue esse episódio segue esse podcast no Spotify. E é isso, um beijo, um queijo, até o próximo. Tchau, tchau!